Lima Barreto. Recordações do escrivão Isaías Caminha. Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é uma sexta-feira linda. É fresca, mas tem um sol ali fora. Já tomei sol, já tomo sol. Muito bom tomar sol. Por causa da vitamina D, né? Não sei, o sol também sempre me dá uma sensação tão boa. Eu sei que o sol, ele tem algum poder antidepressivo, sabe? Eu me lembro teve um ano da minha vida que foi muito difícil. E mesmo assim, né, eu resolvi continuar com meus estudos, né? Eu lembro que às vezes estava insuportável, né, assistir às aulas na faculdade. E às vezes, não lembro se era no intervalo, eu saía no meio da aula para ir comprar um café. E eu lembro daquela rampinha assim, de grama, né? E aí aquele sol. E eu não evitava o sol e pegava a sombra. Eu parava ali debaixo do sol e ficava. E parece que ele ia descendo sobre mim. E aquilo ia gerando aquele calor, um alívio tão grande, né? E aí aprendi sempre a fazer isso. E hoje eu senti o meu coração pegar esse livro. Parece que o livro estava me chamando, sabe assim. E aí na capa dele tem uma pintura que eu não sei direito o que é. Parece que tem um folheto. Não parece um livro, parece tipo um A4 dobrado, todo escrito. Isso parece um folheto ou uma folha grande dobrada, todo escrito da frente, atrás, enfim. Depositado sobre uma mesa, talvez uma cadeira ali. E quando eu vi esses escritos, né, lembrei de mim, escrevendo no papel. E aí eu fui em seguida para cá, para a contracapa, que tem a foto do autor e tem uma frase dele. Me perdoem porque eu estou um pouco rouca e fiz um chamate para mim com gengibre. Eu gosto bastante. Olha, não é meu propósito fazer uma obra de ódio, de revolta, enfim, mas uma defesa a acusações deduzidas superficialmente de aparências, cuja essência explicadora a mais das vezes está na sociedade e não no indivíduo, desprovido de tudo, de família, de afetos, de simpatia, de fortuna, isolado contra inimigos que o rodeiam, armados da velocidade da bala e da insídia do veneno. Uau! Quando eu li isso aqui, eu pensei, meu Deus, não é possível.
porque acho que eu gravei uns áudios para vocês e eu tenho entendido isso, que o problema está na sociedade e não no indivíduo. O indivíduo, ele é fruto da sociedade. Ele é fruto do ambiente. Deus sempre me mostra as águas e o redemoinho, né? Então, quando você coloca algo nessas águas, o redemoinho, ele puxa. Ele é muito forte. Conforme passa o tempo, que essa sociedade, ela tem sempre os mesmos movimentos, esse fluxo, a força das águas do redemoinho, ele se torna mais forte e cego. É uma força cega que as pessoas não percebem, mas os indivíduos, eles são tragados. Aqui ele fala, e eu entendi sobre isso, sobre essa distorção de colocar e responsabilizar o indivíduo e não a sociedade. Eu imediatamente pensei, meu Deus, esse homem já faleceu, né? Olha só, alguém lá no passado que poderia tomar um chá mate comigo, poderia tomar um café, a gente poderia conversar. Que interessante. Ó, recordações do escrivão Isaías Caminha. Com sua escrita clara, concisa e despojada, o autor é considerado um precursor do modernismo. Lima Barreto narra as memórias de Isaías Caminha. Filho de uma humilde mulata, Isaías foi um menino muito inteligente, ótimo estudante. E sonhando ser doutor, aos 18 anos segue para o Rio de Janeiro, onde se depara com um mundo de aparência, hipocrisia e desonestidade. Romance de estreia, Recordações do escrivão Isaías Caminha, guarda muitas referências autobiográficas, abordando o preconceito racial, o jogo de interesses e a subordinação da imprensa à elite dirigente do final do século XIX. Um triste retrato que em muitos pontos se mantém até os nossos dias. Ele é filho de uma mulata, como que é? O Isaías, né? A história. Cadê? Um menino muito inteligente, sonhador, ótimo estudante, sonha ser doutor. Filho de humilde mulata, tem sonhos. Aí ele consegue, ele vai para o lugar, para o Rio de Janeiro, né, para realizar aquilo que ele quer. Só que lá, eu não sei se eles são meus heróis, eu não sei. Não sei se esses doutores aí, que ele sonhava ser um doutor, talvez para ele, entendeu? Era o parâmetro de perfeição. Talvez fossem os heróis dele. Aí quando ele chega lá, o que acontece? Decepção. Entendeu? Eu não me apresentei, né? Eu sou Melissa. Eu sou escritora também. Eu amo ler. Eu sou autista, superdotada e enfim. E também sou cristã. Nossa, isso tá, como diz, batendo muito comigo isso aqui. E aí eu vou falar pra vocês a visão que eu tive.
Porque eu preciso. Não é que eu preciso. Ai, ontem eu tava lendo. Foi ontem que eu li. Ah, enfim, esses dias eu li para vocês um trecho do Pequeno Príncipe. Que ele fala o seguinte: é muito difícil explicar as coisas para os adultos, para os seres crescidos. Porque eles não entendem nada. A gente explica, e eles não entendem, sabe? Eu tenho que ficar explicando as coisas para eles. E é essa sensação que eu tenho. Eu tenho que ficar explicando as coisas para eles, as coisas que eles já deveriam saber de pronto. Eu não sei mais ou menos o que é isso. É o conceito que Deus tem me dado sobre o imediato. E aí, eu tive um sonho, não sei se foi sonho ou visão, agora eu não lembro. Será que foi sonho ou visão? Eu vou tentar me lembrar. Não tem muito tempo isso, deve ter 1 ano, ou quase 2 isso. Que eu tive esse sonho, ou visão, acho que foi visão. Acho que não foi sonho não. Acho que foi visão, sim. De mim desprezando meus livros. Desprezo isso. E aqui ele fala do menino que era ótimo estudante. Eu, né? Só que diferente desse menino, eu não tive essa infância pobre. Não. Eu nasci em uma família bem estruturada. Minha mãe não era... Ó, a mãe dele era humilde mulata. Minha mãe não era mulata, mas era humilde, né? Minha mãe foi empregada doméstica, começou a trabalhar com acho que 9 anos de idade. Ela era babá, foi babá também. Ela foi babá de um bebê que até se tornou jornalista aqui na nossa cidade. Então, humilde era. Meu pai também teve uma infância, adolescência bem humilde, né? Na casa dele não tinha nem chão, né? Era terra batida. Que nem aqueles filmes quando eu entendi o que era quando meu pai falava por esses tempos. Olha, demorei tanto tempo para entender o tipo de casa que o meu pai morou, assistindo Mazzaropi. Daí eu vi o Mazzaropi assim, varrendo aquela terra dentro do quarto, sem chão, sem piso. E aí eu entendi, nossa, era assim na casa do meu pai. Era tipo Mazzaropi. Aquelas casas sem chão, sem piso, né? Era terra. Ah, tá. É para falar do desprezo, né? E aí, eu fui indo assim, sendo sempre CDF, né? Sempre. Eu era tão estudiosa que no dia da prova, sempre a professora demora um pouco, né? Até trazer as provas, né? Às vezes ela vai xerocopiar as provas na hora ali. Então demora, às vezes demorava uma meia hora até ela começar a dar a prova para nós. E aí eu era tão estudiosa que nos dias de prova, os alunos que não estudavam, né, às vezes eles eram até bem populares, super populares. Eu lembro que tinha uma menina que ela era muito popular. Ela era do tipo líder, né? Engraçado, né? Essas pessoas, elas têm uma postura de líder e não dá para explicar, você reconhece elas no meio das pessoas.
Só que é o que eu tenho entendido, que nem eu contei uma memória para vocês, de quando eu tinha 6 anos na escola, que tinha uma outra menina, japonesinha, gordinha, que ela também tinha essa postura de líder. Eu olhava para ela, sabia que ela era líder da sala. Ela era líder da sala e a gente não tinha líder. Eu sei que sala de aula às vezes se elege um líder, mas não. Ela era líder. E nessa sala de aula, por exemplo, essa menina que eu tô falando, ela era líder, mas ela não se pronunciou como líder. Ela tinha a postura de líder, só que como que eu vou dizer? Parece que os olhos dele chispam. Eles têm uma postura firme, mais cruel, entendeu? Manipuladora. E atrai. Você se sente atraído, mas ao mesmo tempo dá uma repulsa. Eu não sei explicar. É muito espiritual isso. Entendeu? E parece que são pessoas que nasceram para vencer. Mas dessa forma que eu falei. Através, às vezes, de oprimir os mais fracos. Entende? E aí, às vezes eu dava uma pequena aula, uma mini aula ali para eles, né, que não tinham estudado. E aí depois eles me agradeciam, porque às vezes eles tiravam 3, 4 e às vezes eles iam tirar 0, né? E aí com o tempo eu continuei assim. Só que depois, ao longo da minha vida, em algum momento, eu comecei a fase da repulsa. Assim, é parecido com a carne. Bem lembrado, Deus está me lembrando. A minha comida favorita era churrasco, né? E em algum momento começou a repulsa, entende? E é necessário para a minha missão essas repulsas, quando Deus tira as coisas de mim, porque eu preciso construir novas coisas, senão eu não chego a conceitos mais elevados, entende? Eu fico na base da sociedade, e a sociedade, ela não tem bons frutos, os frutos dela são amargos, entendeu? E para que eu faça e conclua a minha missão até o final da minha vida, eu preciso desses movimentos de repulsa que são interiores. Óbvio. Sempre que passa um avião, eu penso em alguma coisa que eu desejo muito. Acho que é porque quando eu era criança, minha mãe sempre falava, avião, faz um pedido. Mas como é que se pode repudiar? A carne eu até entendo, né? É o sofrimento. O sofrimento das outras espécies, mesmo assim as pessoas não compreendem, né? Mas como repudiar o conhecimento? Não é isso que nos aproxima de Deus? Não é. Então, é como se para mim as coisas começam a se equivaler. A carne e o conhecimento, eles geram sofrimento. Por causa disso, muitas vezes, eu estou costurando a mensagem de acordo com o que o Espírito Santo está falando para mim. Essas pessoas que nasceram para ser líderes e que você olha dentro de um grupo, você reconhece, esse é um líder.
Ele não se pronunciou como líder. Ele não foi nomeado, mas ele tem a postura. Eu não sei explicar. E parece que ele abrange, ele domina, ele é dominador. É muito... Me dá medo, entendeu? Essas coisas. Por quê? Eu vi nisso, eu vi essa força no diabo. Em 2018, quando ele apareceu para mim e tentou me sufocar, eu vi essa postura de líder nele. Liderança, manipulador, extremamente calmo, ponderado. Por que repudiar o próprio trabalho? Não repudio, eu amo meu trabalho. Agora eu estava ali escrevendo uma história muito importante para mim. Porque fala daqueles que eu amo. É uma história sobre os fetos, de novo. E aí eu tô unindo nessa história outros que eu amo junto. Às vezes eu fazia assim, ó, os fetos é esse livro, por exemplo, a natureza é esse outro. E aí eu tô unindo, parece que a gente vai se reunir, tudo junto. Entendeu? E essa história eu tô começando a trazer os outros pra junto. Pra gente fazer tipo um intercâmbio, sabe? Então, por que repudiar o próprio trabalho? Não é repúdio ao trabalho, mas é desnecessidade, outra palavra que Deus me deu. Para que as coisas, fazer coisas que não são necessárias? Eu sei que muitas pessoas olham para o meu trabalho como algo desnecessário. Seria muito mais útil você estar trabalhando numa fábrica, como por exemplo, eu trabalhei lá no Japão em fábrica, né? Eu produzi armários de banheiro, eu produzi um tipo de fogão. Nossa, que eu acho que eu nunca vou ter um fogão tão chique daqui. Porque na casa de ferreiro, espeto de pau, você produz, mas você nunca vai poder ter um, sabe? Assim. Ó, eu produzi peças para automóvel e talvez eu nunca tenha um carro, entendeu? Olha só como a vida é irônica. E então assim, eu produzi muitas coisas em linha, em série, produção. Mas não é tão necessário quanto aquilo que eu quero trabalhar intelectualmente. Agora, por que eu tenho que trabalhar intelectualmente se o conhecimento, o intelecto, o raciocínio é algo que em algum momento da minha vida eu comecei a repudiar? Como é que aconteceu? Eu acho que eu lembro que eu fui para o Japão e eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia passar um tempo ali com os meus pais e o meu intuito era o seguinte: eu tinha perdido a minha família. E a minha família, na verdade, foi a primeira perda da minha família, não foi a morte, foi a separação de corpos, né? Meus pais foram morar no Japão, então eu vi assim, não tenho mais família, tô sozinha aqui. Eu sou sempre aquela que fica. As pessoas sempre vão e eu fico. Deus está mostrando a terra, talvez eu seja a terra, sou a terra, né? Então as pessoas vão e eu fico. E aí eu fiquei, acho que 6 anos aqui, sozinha. Quer dizer, no início não, né? Meu irmão tava, depois ele foi. E
quando eu fui para o Japão, na minha cabeça era, vou trazer eles de volta. Porque eles se perderam, eles se espalharam, né? Ah, tá me lembrando as histórias do Velho Testamento, né? Quando o povo se espalha e Deus fala, vou trazer vocês de volta para sua terra. Vou unir vocês de volta, né? Vou trazer os seus filhos e as suas filhas. E isso me lembra a experiência que eu tive no inferno, de ir para o inferno buscar aqueles que estavam, diz, vou trazer de volta, porque eles não se perderam. E quando eu não pude, eu pedi reforços. Vocês podem acreditar, eu tenho certeza que é real, porque Deus me deu confirmações. Então eu fui e eu entendi essa missão, eu vou trazer eles de volta. Eu vou reunir a minha família. E eu sempre, eu não sei, eu tinha isso em mim, que eu era que eu era aquela que tentava unir as partes que estavam separadas. Então eu tinha eu tinha essa coisa de apaziguar. Em algum momento da minha vida eu me chamei de a pacificadora. Lembra, o homem manso herdará a terra. Eu disse que eu sou a terra, né? É como se eu sou a minha própria herança. Eu tenho entendido também que a gente herda a si próprio. Não quando eu estive na nuvem, olha só, eu passei mal no pós-parto, porque eu perdi muito sangue. E aí eu subi. Eu fui lá longe, não sei onde, numa nuvem. E nessa nuvem é o lugar mais maravilhoso onde eu já estive. Não existe nada melhor. Eu tive um sonho com o céu. Por esses tempos que Deus me falou, escolhe uma casa que eu vou te dar. Que eu entendi que é a casa para onde eu vou quando eu morrer. Enfim, eu não sei, mas ele falou, escolhe uma casa que eu vou te dar. Ele falou, escolhe a mais bonita. Olha só. Não farei economia nisso. E daí eu escolhi uma casa e eu estive lá, era muito lindo, né? Eu cheguei lá em dezembro, no período de Natal, só que lá era frio, só que eu não sentia frio. Mas lá não era como a nuvem é infinitamente melhor. E por que eu herdo a mim própria? Porque na nuvem era eu, tudo aquilo que eu tinha feito, o merecimento, que às vezes as pessoas evitam dizer sobre isso, mas existe. Existe um merecimento, porque na casa de meu pai há muitas moradas, então assim, você não pensa que você vai para um lugar maravilhoso se você não tem merecimento. Não vai. Há lugares bem mais simples no céu. Aí você vai para um lugar mais simples. Entendeu? Então, ontem eu estava lendo aquilo que Deus fala, eu vou dando tempo para eles, para que eles se arrependam. Eu vou dando tempo. Então, às vezes, Deus fica em silêncio porque Ele quer que as pessoas tenham atitude. E às vezes também eu acho que, por exemplo, os meus livros é um movimento de apaziguar. Quando eu escrevo histórias sobre as outras espécies, é como se eu quisesse apaziguar o relacionamento entre o ser humano e as outras espécies. Fazer esse movimento de união, voltar a uma união, né? Quando eu escrevo sobre os fetos, é como se eu quisesse também reatar o relacionamento mãe e filho que foi perdido, que está se perdendo. Eu vejo muitas vezes
as pessoas enviadas por Deus como pessoas que são como freios, freios para o mal, não como aceleradores. Que muitas vezes eu vejo esses líderes, né, com essa influência demoníaca como aceleradores que aceleram sobre a vida, que passam por cima das vidas e usam do raciocínio, do conhecimento. Então, quando eu fui para o Japão, para mim, na minha cabeça, que eu ia passar pouco tempo ali, mas o meu intuito era trazer eles de volta. Era como se eu fosse, estendesse o braço e trouxesse. Né? Porque era esse o meu sonho, era o que eu via aqui na minha casa. Quando eu via a casa vazia, eu pensava, vou trazer eles e vou reuni-los aqui, né? Assim como eu tenho reunido, que eu falei, os personagens nas minhas histórias. E aí eu fui e eu achei na minha cabeça que eu ia ser... Não pensava que eu ia ser escritora, não, já tinha abandonado faz tempo. Não, isso não é pra mim. Não, porque eu pensava assim, primeiro, eu não consigo escrever um livro. Eu só escrevo poesia. Então, aí vocês veem por que eu não quero voltar a escrever poesia. Porque para mim era um ponto de fracasso a poesia. Era a minha separação das histórias. Entendeu? Imagina, por exemplo, que o seu sonho é ir para tal lugar, mas você não pode ir para esse lugar. Então, no lugar, você tem que sempre ir para um outro lugar. Você quer ir para o lugar A, mas como você não pode ir para o lugar A, você sempre está no B. A hora que você está no A, pensa que você vai querer ir lá para o B. Vai. Porque era um ponto de fracasso para você. Era a lembrança de que você não podia ir para o lugar A. Entendeu? Então, para mim, a poesia era o meu ponto de fracasso. Era a minha lembrança de que eu não poderia ter uma história para mim, entendeu? E aí, quando eu vou para o Japão, eu achei que eu ia ser advogada. Já pensei em ser juíza em algum momento, enfim. Para mim era isso. Né? Até por esses dias eu sonhei que eu estava num carro cheio de advogados, juízes, promotores, e eles iam entrando e saindo, eu ali no meio, perdida, não sabendo o que era aquilo. Mas era isso, era o que os meus pais achavam também. Ah, ela vai ficar um tempo aqui com a gente, porque a gente ficou muito tempo separado, mas ela vai voltar, ela vai continuar a vida dela, e a vida dela é o direito. Ela tem um curso superior. E era essa a minha visão de futuro. Enfim, lá no Japão, como eu estava trabalhando em fábricas, as pessoas elas não tinham nível superior. Às vezes elas mal sabiam ler e escrever, né? Elas eram pessoas simples, sabe? Não vou dizer que a maioria acho que tinha até um ensino médio, né? Mas eram pessoas mais simples, né? Porque era trabalho braçal, né? E eu comecei a lidar com esse contraste, né? Quando eu vivia aqui no Brasil, eu sempre estava em contato com pessoas que tinham ensino superior ou estavam cursando uma faculdade, que tinham mais estudo, né? Então eu tinha aquela visão do conhecimento como se fosse uma seta que vai subindo assim, sabe? E vai assim com tudo para cima, sabe? Como eu falei do acelerador. Assim é o conhecimento, ele vai, ele não olha muito para o lado não, ele, sabe? E quando eu estava ali na fábrica, eu comecei a reparar que em outras realidades dessas pessoas
que não tinham estudo, do trabalho ali, que eu estava ali junto com elas, colocada junto com elas, na mesma situação. Entende? E isso é um novo aprendizado, foi para mim, entendeu? Estar ali entre as pessoas simples. E eu me tornando simples. E isso ainda eu comia carne. Depois, eu tive mais contato com uma pessoa que falava muito errado, sabe? E aí, eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu corrijo essa pessoa ou não corrijo, né? E aí, eu entendi como um ato de amor corrigir, mas não corrigir, mas ensinar. Ó, fala assim, e não sei o quê. E aí Deus foi apresentando para mim mais das pessoas simples, que não têm estudo, mas que eu percebia, sabe, pessoas muito boas, enfim, uma energia boa, não sei explicar. Eu fui tendo contato com o inculto, sabe? Eu tive contato com o inculto, isso, sem conhecimento. E aí, eu sei que, eu, que eu vinha de uma bolha na qual a gente ria das pessoas que não tinham estudo, né? Que falavam errado. E essa bolha também, uma coisa que, por exemplo, eu nunca concordei, é a mãe que sai com o filho, né? Esse discurso e mostra o lixeiro, mostra, sabe, a pessoa que tem um trabalho mais simples e fala, ó, viu, se você não estudar, você vai se tornar assim. Então eu tive contato com essas pessoas, até porque também aí eu já era uma dessas pessoas. Então, se Deus foi trazendo um novo movimento na minha vida. E eu ainda comia carne. E em algum momento, como Deus estava trabalhando em culto, porque você pode reparar na sua vida, Deus começa a trabalhar algumas questões que você não tem. E não é sobre sucesso, é coisas relacionadas à sua missão. Então ele tinha que trabalhar o inculto, o sem conhecimento. É muito estranho as coisas de Deus. Ele falou, você não vai achar nos livros, você não vai achar. Aquilo que eu te ensinar, você não vai achar. Porque o que eu vi por esses dias é, no céu não tem livros, no céu não tem conhecimento. Conhecimento do bem e do mal que a gente comeu, abriu os olhos, nos tornamos mais inteligentes. E muitas vezes nos tornamos esse líder decaído com possessão demoníaca, entendeu? Esse acelerador que acelera sobre as pessoas. E em algum momento eu cheguei a uma outra espécie de inculto. Uma coisa é um ser humano que fala errado, né? Que fez ali até a quarta série, quinta série, sexta série, ou mesmo analfabeto, mas fala, né? Conversa, sabe se envolver um raciocínio, né? Contar alguma coisa que aconteceu. A outra coisa é eu chegar num outro tipo de inculto, que é uma vaca, que é um porco, né? Que foi que eu cheguei lá no Japão. E muita coisa espiritual aconteceu lá no Japão, que abriu, e é como se Deus tivesse mostrado, ó, o seu chamado eu vou começar a abrir aqui. É isso, isso, isso. Tem a ver com
Você achou, né? Ah, Melissa, eu vou pegar você. Você achou que o seu caminho era ser uma doutora, né? Não é. Não é. Peguei você. É surpresa para você. E aí ele começou a falar sobre o inculto, né? E aí ele foi para mais ainda, para os outros seres que não falam, né? E se bem que ele já tinha me apresentado o inculto, são os fetos, né? Que não falam, que não se defendem, que são analfabetos. E Jesus depois, né? Como aquele que é analfabeto. Então, tudo isso foi me apresentado, né? E aí, olha só, destravou uma coisa em mim. Talvez porque eu tenha conhecido e mudado, né? Entendido, ó, o seu caminho não é o conhecimento, é o amor. Destravou a chave. Eu parei de escrever poesia, comecei a escrever histórias, que era o sonho da minha vida. Mas se eu tivesse escrito histórias antes de fazer esse processo, as minhas histórias seriam só para minha glória, entendeu? Não seria sobre o meu chamado. E aí, lá no céu, por exemplo, ficou muito longo o áudio, mas enfim. Lá no céu, na nuvem, por exemplo, eu tive acesso a uma infinitude de sentimentos, sabe? De sentimentos. Todos os melhores sentimentos do mundo estão naquele lugar. Aquilo é meu. Sabe? Você sente que isso é meu. Isso eu sei. Pode ser que essa casa não seja minha, pode ser que essa roupa aqui, ó, nem seja minha, que não fui eu que comprei. Entendeu? Pode ser que nem o nome seja meu, mas aquela nuvem, ela é minha. E é uma coisa que eu estou construindo, ó, aquilo me pertence. Ninguém pode me roubar aquilo, porque mesmo se eu morrer, aquilo, aí sim, aquilo é meu. Aquilo é meu, eu construí aquele lugar. Entendeu? E eu não sei até onde vai isso da questão do inculto, do repúdio, né, pelo conhecimento, e os livros são desnecessários porque se vocês amassem as pessoas, não haveria necessidade dos livros. Muitas vezes os livros vêm falar sobre coisas que nem eu falava para essa pessoa. Não fala assim, fala assim. Às vezes os livros vêm fazer, não faz assim, faz assim. Você não vê que você machuca as pessoas? Você não vê as coisas ruins que você causa? Então não faz assim, faz assim. Mas imagina que todo mundo não fizesse assim, fizesse assim. Para que eu vou escrever livro? Não precisa. É o desnecessário, entendeu? Tudo se torna desnecessário. Porque as pessoas já aprenderam a amar umas às outras. Então, quanto menos amor, mais necessidade de livros, mais necessidade de conhecimento, menos amor, mais conhecimento, menos amor, mais conhecimento, menos amor, mais regras, mais processos e menos amor, menos você não encontra. Há muitos livros e não tem amor, não tem o bolo, né? Tem a receita, não tem o bolo. Ninguém achou a dracma perdida. Não achou.
quer ver uma coisa que eu lembro que eu não reparei? Quando eu fazia direito, né, e às vezes a gente sempre vai para o fórum para assistir a audiência, né, e fazer estágio e tal, e a gente vai todo bem vestido, né, de calça social, às vezes uma saia preta, camisa, enfim, a gente vai de salto alto, bem vestido. E aí, sempre tinha uma regra lá que eu achava muito estranho. Que é a regra da... não pode entrar para audiência com qualquer roupa, né? Não pode entrar de chinelo, não pode entrar de short, não pode entrar de regata. E assim, na minha cabeça eu ficava pensando assim, engraçado, quando eu vou na rua, eu vejo essas pessoas de short, de chinelo, de regata, que são os pobres. E aí, quando eu soube daquela regra lá, regimento interno, eu pensei assim, meu Deus, que estranho, né? Porque esse é o retrato do povo brasileiro, né? Quer dizer, eles não podem entrar no fórum, né? Ou eles que se virem para arrumar uma roupa como aqueles outros que têm esse poder aquisitivo, né? De arrumar essa roupa adequada, sabe? É claro que é diferente, por exemplo, da roupa adequada que Jesus fala do banquete. Essa é uma roupa que não é pelo conhecimento nem pelo poder aquisitivo. É como essa nuvem que eu falei. É uma coisa que você adquire pelo merecimento. E muitas leis e não tem a realidade, entendeu? É muito bonito, mas não tem. Outro dia eu falei uma coisa que foi muito estranho, sabe? Eu falei aquilo e aí eu pensei, meu Deus, não pode ser isso. Que eu falei assim, quando eu estava na nuvem, eu não tinha nenhuma dúvida. Não tinha nada para perguntar para Deus. Mas aí eu disse assim, sabe quando você pega uma coisa tão complexa que você não consegue formular nenhuma pergunta porque é muito complexo para você formular uma pergunta? Sabe, por exemplo, se tivesse uma ciência nova, como que você ia formular uma pergunta? Primeiro você tem que saber um pouco sobre ela, né? E aí eu pensei assim, mas como que pode então? Então essa sensação de amor, essa sensação de paz, de entrega, porque eu estava entregue. A gente não é entregue. Quando você sai na rua, você tem uns movimentos de proteção com o corpo. Você pode pôr a bolsa na frente, a mão no bolso, olhar para trás, se segurar de alguma forma, que são movimentos de proteção. Nessa nuvem não havia, eu não precisava me defender de nada. Eu era entregue, assim, solta. Só que realmente eu não tinha nenhuma dúvida. E o estranho, por exemplo, quer ver? Quando eu me vi como alma, uma das últimas visões de vestidinho branco, sorridente, eu não sabia de nada. No entanto, eu estava alegre, eu me via alegre. Alegria, se eu olhar para aquela alma, minha alma, e falar
dá um sentimento, alegria. E não é uma coisa que tem sido fácil para mim sentir alegria nos últimos anos, né? Por causa de perdas, enfim. E, nossa, meu Deus, ela é alegre. Ela é pura alegria. E ela não sabia de nada. Ela não sabia como resolver os seus problemas. Ela não sabia se ela ficava, se ela ia. Ela não sabia nada. E na nuvem, eu comecei a investigar o que era. Eu não sabia nada também. Então, olha, eu tô chegando, enfim, eu tô descobrindo ainda, não sei. Mas Deus tem me falado sobre essa busca desenfreada, né, pelas coisas. E Ele falou da perda das coisas simples. Parece que busca, cria novas teorias, novas tecnologias, isso, aquilo, e nunca acha a dracma. O que é a dracma? Não acho a minha paz, não acho a felicidade, entendeu? Não acho o amor, não tem amor. Sai por aí para tentar comprar um celular, tem vários tipos. Carro, tem vários. Casa, apartamento. Agora, amor, paz, felicidade, procura. Não acha. Não acha, não acha. As coisas simples a gente não acha. Sabe, às vezes a pessoa dorme com um monte de coisa em volta. Triste, triste. Entendeu? Isso me lembra o faraó, né, que fazia, ele se enfaixava com, né, preparando para a morte, deixando todas as coisas ao redor dele que ele achava que ele ia usar. E não é necessário. A gente morre, o corpo da gente entra em colapso e automaticamente você sobe. Claro, nem todo mundo sobe, uns descem, mas muitas pessoas sobem. E lá, olha só, você flutua, você voa, você está num lugar, você aparece em outro. Você tem saúde, você nunca fica doente. Nunca fica rouca igual eu estou agora. Não. Só que é uma coisa que é estranho. Realmente a gente não tem conhecimento. Quem tem conhecimento é Deus. E é mais ou menos isso no Jardim do Éden. Então, no Jardim do Éden, Deus colocou eles ali, né, para conviverem. E aí quem tinha o conhecimento era Deus. Eles só viviam e eles tinham acesso às coisas simples, que era paz, amor, felicidade, harmonia. Não havia quebra dele com a natureza. O ser humano, o Adão, era amigo da natureza. Antes dele casar com Eva, era ele e esses amigos dele. Eu sempre vejo assim. Só que não bastava para ele ser feliz. Ele queria saber como as coisas funcionavam. Ele queria ser Deus. E aí, Deus fala: Adão e Eva, vocês têm tudo, vocês precisam saber como as coisas funcionam. Não, nós precisamos criar nosso próprio mundo. Você acha que você pode fazer um mundo melhor do que aquele que eu fiz? Porque eles também não ficavam doentes. Eles também não morriam. Era como um céu. Né? Eu imagino que os animais não ficavam doentes também. E não tinha cadeia alimentar. Não tinha. Que ali fala, todos comiam de plantas, sementes, raízes, enfim, hortaliças, frutos.
E eles... Isso tudo as visões que Deus tem me dado, tá? Eu até queria escrever, mas vai que não dá tempo, né? Eu já conto logo para vocês. A gente não sabe. Então, eles tinham o quê? Eles tinham a prática. Olha só. Sabe? Eles tinham a prática de ser feliz. Nossa, eles eram felizes. Os animais eram felizes. Eles não sofriam, não tinha escravidão para os animais. Não tinha matadouro, sabe? Não. E outra, eles tinham a barriga cheia, eles não passavam vontade. Porque eles não tinham vontade de comer carne. Entendeu? Tudo que Deus colocou era a vontade deles. Não tinha separação entre... Ai, Deus falou uma coisa que eu tenho que ter essa vontade, mas a minha vontade é outra. Por exemplo, infidelidade. Ah, Deus falou que eu tenho que ter só uma mulher, mas a minha vontade é ter mais. Não, eles não tinham. Não tinha esse caos na mente deles. Eles realmente gostavam, eles eram felizes, sabe? Aí vem o invejoso. Porque ele não pode ver alguém feliz, né? O inimigo. Não pode. Estava muito feliz, estava tudo muito bonito. E aí ele vem, porque ele é o culto, ele é o inteligente. Ele é o que sabe mais que Deus. É isso que ele fez lá no céu e fez cair muitos anjos com ele, né? Porque ele não, esse céu não tá bom, eu tenho ideias melhores. Ele usa o conhecimento de uma forma negativa, entendeu? E aí eu entendo que ele começou a cercar a Eva, né? E, enfim, ele disse para ela que ela poderia sim comer daquele fruto. Porque ela se tornaria inteligente. E talvez ela pensou, meu Deus, o que é isso? Inteligente? Eu sou feliz, eu tenho paz, eu sou mãe. Mas eu não sou inteligente. Eu quero isso para mim. Entendeu? Quem é inteligente é Deus. Eu não. Eu faço as coisas, mas pensa, eu nem sei por que eu faço. É só porque Ele manda. E eu quero me mandar, eu quero, entendeu? Eu quero ser isso que essa serpente voadora está falando. Eu quero ser inteligente. E aí, ela come, oferece para o marido e os dois se tornam o quê? Cultos, inteligentes. Manipuladores, como o próprio diabo. Porque a impressão que dá, por exemplo, todas as experiências sobrenaturais que eu tive, é de você viver as situações, de você experienciar, mas você não sabe. Se pedir, por exemplo, escreve, Melissa, escreve, explica, não sei explicar. Mas tem muita coisa que as pessoas sabem muitas vezes explicar, tem as fórmulas, mas isso não gera paz, não gera felicidade, não gera amor, entendeu? É o que eu disse, tem a receita e não tem o bolo. E parece que lá você tem o bolo e não tem a receita, porque a receita quem tem é Deus. É muito estranho, mas eu ainda estou entendendo, entende? Mas eu já estou passando para vocês. É isso, obrigada, Deus. Tem o bolo, mas e não tem a receita. Aqui é o contrário, tem muitas receitas e não tem o bolo. Exatamente. A promessa da inteligência para Eva era isso, ó, você vai ficar inteligente. Aí Deus falou assim, ó, você emancipou. Mas as coisas vão acontecer agora no natural.
não no sobrenatural mais, porque eu fazia tudo para você. E tudo que o Pai faz é melhor. Agora você sai por aí, Adão, enfrenta a terra, e você, Eva, vai sentir dores de parto. O seu marido vai te desprezar e querer outras mulheres. E aí eles formam o próprio mundo, que eu entendo que a terra não é o Éden. Aqui é um lugar de castigo. Aqui é um lugar decaído. Tipo assim, eu formo o meu próprio mundo. Aí, pronto. Não sei, eu não sei, mas eu não sei se é aqui, eu já pensei se é uma maldição, que nem a Bela e a Fera tenha um momento em que a Fera vivia num castelo perfeito, e em algum momento, por perceber o quanto ele era egoísta, cai uma maldição e tudo fica feio, né? E as pessoas em volta sofrem, mesmo aqueles que não têm culpa. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que de todas as experiências que eu tive sobrenaturais e no céu, eu não sei, eu não tive acesso à receita, só ao bolo. Eu vivi sem saber explicar como é que se vivia aquilo. Entendeu? Aqui na Terra é como se houvesse muita desculpa, muita explicação, muita teoria, mas não tem a prática. De novo, não tem. Nossa, isso acabou virando muito sobre o sobrenatural e explicando dos meus processos para vocês. Eu vou tentar finalizar a mensagem, porque eu lembrei que eu não falei sobre a visão que eu tive do que é a Terra. É como se fosse um ambiente em que ele produz certo tipo de coisas. E esse ambiente é um ambiente com pouca luz, né? E é um ambiente de pressão, que eu acho que outro dia eu tinha falado sobre a panela de pressão, né? Uma carne que é cozida. Que eu acho que depois eu vi até na Bíblia que tem sobre essa panela. Então, assim, é como se fosse, eu vi assim, como se fosse meio que um quadrado, um retângulo assim, nesse lugar. E você estando dentro desse lugar, você vai, esse lugar produz indivíduos, que é essa sociedade. A sociedade produz os indivíduos. É como uma fábrica, isso, né? A fábrica, ela produz os seus produtos, tem vários tipos de produtos. Só que imagina que existe uma fábrica que não só fabrica coisas boas, mas coisas médias, coisas ruins e muito ruins. Então, é como se a sociedade fosse... eu vou tentar fazer imagens para vocês entenderem. Imagina que você está assando um bolo e você já sabe que vai ter a parte da borda, que é aquela parte que fica queimada, né? Tem a parte de baixo que parece uma sola de sapato, que às vezes a gente até tira, por exemplo, para confeitar um bolo, a gente tira tudo em redor, aquela parte grossa e dura e seca, né? Mas imagina que dentro desse bolo, ele não é todo homogêneo, fofinho. Ele é feito de várias partes boas, docinhas, e partes azedas, partes, entendeu? Não boas de se comer. E são os indivíduos que fazem o bolo inteiro, que é a sociedade inteira. Então, por exemplo, nós temos as autoridades, por exemplo, políticas, as autoridades
jurídicas, os professores. E aí, mas eu tô falando da parte boa, né? Não pode esquecer da parte ruim. Lembra que o bolo é heterogêneo. Então, nós temos os ladrões, nós temos a parte dos criminosos, nós temos as prostitutas, e tudo isso faz parte do bolo. Então, se o ambiente, essa fábrica, ela vai produzir essas coisas, porque não tem jeito, ela fabrica essas coisas. Só não sabe quem vai ocupar esses lugares. Imagina que, por exemplo, abriu o edital para juiz de direito, abriu o edital para professor, para médico, técnico de enfermagem, enfim, tem os cargos, né, de professor, enfim, cargo técnico, cargo administrativo, mas enfim. E essa sociedade, essa fábrica, ela tem as vagas já para todo aquele que vai ocupar. É isso que Deus me mostrou por esses tempos e está me mostrando agora. Então, não importa o nome da pessoa, não importa se é você que vai ocupar a vaga de ladrão ou você que vai ocupar a vaga de prostituta, alguém vai ocupar essa vaga. São vagas que o próprio ambiente, que a própria sociedade produz, é uma fábrica. Então vai ter o criminoso. Alguém vai ocupar essa vaga. Agora, se é você, eu não sei, entendeu? Então, a sociedade, ela faz pressão. Outro dia eu peguei um testemunho, só que eu não quis ler para vocês, é muito forte. Entendeu? Muito triste. E aí eu passei. Eu não aguentei ler aquele testemunho. E é sobre o preenchimento dessas vagas. Das vagas ruins, entendeu? Então, o que acontece? O indivíduo, ele nasce e ele vai vivendo e ele vai sofrendo a pressão da panela. Por isso que muitas vezes a gente não pode julgar as pessoas, porque é o que Deus tinha me falado. Às vezes você por exemplo, só não se prostituiu, só não fez isso, aquilo, porque você não esteve no lugar ali da panela que o fogo estava mais alto, entendeu? Só que aí eu entendo o livre-arbítrio também. Claro que não é assim, todo mundo vai preencher essas vagas. Tem gente que abriu a vaga de ladrão. Abriu para você a vaga, mas você conseguiu não se candidatar a essa vaga, por exemplo, entendeu? Abriu a vaga de prostituta, mas você às vezes não é que não se candidatou, você passou reto, né? Não. Entendeu? Então, assim, tem várias vagas. E outra, as vagas também, elas não são preenchidas só no nível da ralé, entendeu? Porque Deus tem me mostrado, por exemplo, prostituta é aquela que tá lá, que hoje é noite, hoje é sexta, né? Então hoje é dia delas, né? Que vai estar lá naquele barzinho escurinho, com lâmpadas coloridas, não. Ou nas esquinas, né? No centro da cidade de madrugada. Não. Muitas vezes a gente nem sabe quem é mais, entendeu? Nem sabe. Principalmente quando não é da ralé, né? Você não sabe. A pessoa vive muito bem, com perfume importado, com carrão, e você não sabe. Né? Trocas de favores, com favores sexuais também, né? E você não sabe, é prostituição. Não, mas às vezes a pessoa tem um trabalho, sabe? Seja lá qual for.
Mas se ela faz favores sexuais, ela é uma prostituta. A troco de dinheiro, de cargo, isso, aquilo. Entendeu? Então essas vagas, elas são ofertadas e alguém vai preencher. Então como que a gente faz para diminuir? Diminuindo a pressão na panela, melhorando a sociedade no nível. Entendeu? Você pode fazer duas coisas, tentando modificar a panela, a pressão, para que essas vagas não sejam abertas, porque, veja bem, todo ser humano que está numa situação de dificuldade, de desespero, as vagas são abertas para ele. Entendeu? As vagas da criminalidade, prostituição, principalmente essas vagas ruins. É a história da moça que eu não quis ler. Infelizmente eu não tenho mais o livro, porque é muito triste. Eu falei, eu não quero ler. Eu sei que ela vai e comete vários crimes. Ela era uma moça que nasceu de uma família, uma filha querida, amada, entendeu? Que ela tinha todo um futuro pela frente. Então, se a gente olha, às vezes, uma criminosa, tá lá presa, você não sabe da história da pessoa. Ela era aquela menininha, né, amada pela mãe. A mãe dela colocou ela no internato, ela estava ali, ela ia ter um futuro. E os irmãos dela ficaram com a mãe. Eu acho que ela não tinha pai. Ela tinha uns 3 irmãos. E ela era mais velha. E ela estava ali para cuidar do futuro dela. Ela ia ser uma doutora, ela ia ser alguém importante, entendeu? E talvez a mãe dela às vezes estava até lutando para pagar aquilo para ela, né? Que era o sonho, talvez. E aí o que aconteceu? A mãe morreu. Puxa vida, a mãe morreu. O que aconteceu? As vagas já estavam esperando por ela lá no futuro. A vaga da criminalidade, a vaga da prostituição, entendeu? Uhum. E aí a mãe morreu, e aí ela teve que sair do internato, porque ela ia ter que sustentar os irmãos. E aí ela começou a trabalhar, mas o dinheiro não dava, eles passavam fome. Eram umas 3 crianças, era bastante. E era só ela. E ela cansada, triste. E ela não teve tempo nem de chorar, né? E aí as vagas começaram a ser abertas para ela. E aí, em algum momento, ela não aguentando, ela entrou na vaga da criminalidade. E aí, não tem um livro aqui, mas eu dei uma olhada assim, muito triste. Mas isso vem de encontro ao que Deus tem me falado, né? E é muito difícil você ser forte na hora da dificuldade, desespero, porque pessoas ruins se apresentam muitas vezes, sabe? Querendo ajudar, né? E muitas vezes são essas vagas que se apresentam. Entende? Às vezes a criminalidade é assim, vem aqui, vou te ajudar, tem um negócio aqui. E a prostituição também, aparece uma amiga. Não, você está passando dificuldade, não, eu vou te ajudar, eu vou, sabe, ter uma oportunidade para você ganhar dinheiro. É só uma vez, né? Não sei se vocês já ouviram, é só uma vez e a pessoa nunca mais sai. Então, às vezes a gente tem que ter um pouco de, sabe, e empatia pelas pessoas de orar. Aquela mãe que morre, por exemplo, nunca ela ia imaginar que a filha dela ia se tornar uma criminosa. Ela estava preparando a filha dela para um futuro brilhante, né? Agora, ela ia imaginar que ela ia morrer? Não. E às vezes a gente tem que ser forte, fechar, dizer não e contar que Deus não vai deixar a gente morrer, entendeu?
para toda vaga que seja ruim, mas essas vagas, infelizmente, quando você vê um ladrão, uma prostituta, é porque eles preencheram as vagas que às vezes era para você, entendeu? Às vezes era para mim, entendeu? Para todo mundo que já passou desespero, dificuldade, sabe que poderia ter sido a gente nesse lugar, nessa vaga. Mas a gente resistiu, sabe, às tentações do diabo. Que é o que o diabo faz. Você quer pão, Jesus? Você quer pão, eu vou te dar. Né? E às vezes ele vem pelo estômago mesmo. Né? E ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa visão que eu tive. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer. Diminuir a pressão nas pessoas, na panela, para que essas... Sabe o que é? A vaga não pode abrir. Porque tem pessoas que são mais fracas. Você pensa, por que o fulano virou um criminoso? E eu tô aqui, trabalhador honesto. Por que a fulana virou uma prostituta e eu não? Porque a pessoa é mais fraca. Bateu um pequeno desespero, já tá lá fazendo alguma coisa errada. Entendeu? E você sabia que Deus não falharia com você. Que se você fosse honesto, que se você esperasse no Senhor, se esforçasse, mesmo que às vezes passasse necessidade, você não morreria. A única coisa que mata mesmo é o pecado. E às vezes a pessoa começa a fazer algo errado por um desespero, por uma conta de água, uma conta de luz, uma falta de comida. Depois a pessoa já está fazendo por luxos, entendeu? E é assim, e nunca mais sai, entende, dessas vagas. Me perdoem pelo áudio infindável, mas eu estava assistindo um filme sobre um artista. E em algum momento, ele vem tentando fazer tudo certo, né? Ele nunca consegue espaço. Em algum momento acontece um erro ali na vida dele. E aí ele faz uma obra que todo mundo gosta. E todo mundo elogia. Né? As pessoas, eu quero conversar com você. Pessoas que nem davam um oi para ele, talvez, né? Agora querem conversar com ele, querem a atenção dele. A ex-namorada dele que terminou com ele, agora quer ele de volta, porque agora ele é um artista famoso. E em algum momento, no meio da vernissagem, ele fala assim, não, mas não fui eu, foi um acidente. E aí eu estava pensando sobre essas coisas, né? Sobre acidentes que acontecem e parece que se chega a um resultado muito melhor do que os nossos longos processos, nossas buscas cansativas, sabe? É isso que Deus falou sobre uma vitória de boca, que nem o Bozó, full de boca, quadrada de boca, general de boca, você ganha o jogo, uma batida. Você pode estar com um jogo péssimo, uma batida e você ganha todo o jogo. Basta uma. E às vezes é assim, você tenta e do nada alguma coisa diferente. É o que dizem, né? As coisas de Deus são loucura. E muitas vezes a gente não entende, a gente pode até se sentir culpado. Por que aconteceu para mim? Eu não sei explicar. Né? Como ele estava no meio da vernissagem, todo mundo elogiando ele, até
até os inimigos, pessoas que traíram ele, querendo reatar relacionamentos com ele, mas ele se sentindo culpado, porque eu não sei como aconteceu, foi um acidente. E aí eu vi assim, Adão e Eva, sempre eles, né? E nós somos uma espécie, como todas as outras. E por que só nós falamos? Por que só nós somos inteligentes? Isso me lembra a maçã, né? Você morde, abre os olhos, você fica inteligente. Aí você vai atrás do processo. Só que parece que no meio de tudo isso, Deus nunca nos abandonou. Mesmo com a nossa inteligência, eu vou atrás, sabe, das minhas próprias respostas. Então ele sempre esteve por ali fazendo o sobrenatural, tentando dizer, eu é que sei das coisas, você não sabe nada, você é muito arrogante. E eu estava pensando, o que é loucura? A bondade é loucura, o perdão é loucura, o amor é loucura, perder por amor é a maior loucura que tem. É o que Jesus fez por nós, né? E então ele quis nos ensinar aquilo que a gente deve fazer. A gente muitas vezes, eu sou contra o aborto, eu quero explicar o raciocínio para eles, eu quero escrever um livro ou vários para que eles compreendam que eles não devem fazer isso. E eu já falei várias vezes para Deus, eu falhei, eu não consegui, eu não estou conseguindo, porque parece que tem coisas que a gente não explica, a gente não consegue, porque o amor não é um raciocínio, não é uma lógica. Se a pessoa não entrar em contato com o Espírito Santo, só com a lógica, e parece que a lógica pela lógica, o raciocínio pelo raciocínio é demônio puro. É só ganho e só um tentando passar a perna no outro, muitas vezes, para obter lucro, entendeu? E daí eu vi assim 2 cérebros espirituais, o de Deus e o de Satanás. E Deus, ele faz as coisas que a gente não compreende. De vez em quando ele faz um milagre, né? E ele tenta dizer para nós fazermos coisas que a gente vai dizer, não, tá errado. Você vai pelo raciocínio, você não chega ao resultado. Sabe? Quantas vezes, né, a gente vê coisas que a gente passou e o raciocínio não explica. E coisas que você ganhou, que aconteceram na sua vida, o raciocínio não explica. Às vezes você pula fora de uma realidade, que era uma sentença para você viver sempre naquela realidade. E Deus tira. E Deus, né, faz com que, às vezes, as pedras rejeitadas se tornem angulares, enfim. Então, é claro que é muito importante o estudo, né? Eu estava pensando, você não vai entrar num avião, né, que ele não foi bem planejado, né? Que ele não está com tudo em dia, né? Todas as peças dele, enfim. Você não vai entrar nesse avião com alguém que não tem credencial para ser piloto, copiloto. Não é isso. Mas às vezes pode estar tudo certo, todo o conhecimento está certo, a teoria está certa, não está tudo certo? O ser humano ele não está mais inteligente hoje? Mas por que então a gente não tem um resultado bom?
Entende? Quer dizer, você fez todo o cálculo. Ai, a menina chegou no x é igual a 2. E o x é igual a 2, às vezes, dela, ela tem a paz, a felicidade. Era o que a gente tinha no Éden. A gente não. A gente sabe como que chega, né? Sobre leis da física, né? E outras leis, enfim. Mas a gente não tem o resultado, entendeu? A gente só tem a lei pela lei, a gente só tem as coisas pelas coisas. E tem muita infelicidade, muita dor. Isso que é. E a gente vai se tornando cada vez mais inteligente. Mas as pessoas estão tristes, as pessoas estão sofrendo, entendeu? E aí há uma discrepância entre conhecimento, ele só tende a aumentar o conhecimento e acelerar cada vez mais rápido. Mas a realidade não muda, entende? As coisas são os sofrimentos, as dores, as injustiças são sempre as mesmas. É como se você melhorasse a lataria do carro, mas lá dentro, o jeito que tá, as pessoas, entendeu? Elas não melhoram. Eu não sei, alguma coisa do tipo. E daí parece inútil, sabe? Uma busca. E as pessoas não ficam mais felizes. Que pena, né? As pessoas não encontram a paz, a felicidade. Que pena, né? Entende? É uma pobreza tecnológica, uma miséria tecnológica, é a falta de amor, entendeu? E o amor, ele não se explica. Vou contar a falta da presença de Deus. Até a crueldade se explica. Ai, não vou perdoar por causa disso, disso, disso. É lógico, é raciocínio, tá certo. Sabe? Eu não vou fazer o bem para essa pessoa por causa disso, 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 disso. Tá certo. O pior que tá certo. A gente tem que concordar que o egoísmo, a crueldade, muitas coisas ruins que vêm desse inimigo, ele tá certo. Se for pelo raciocínio lógico, tá certinho. Entendeu? E enfim, agora vocês me desculpem, porque vai fazer o quê, né? Eu tenho 44 anos. Eu acho que eu não sabia bem. A minha vida toda eu tive muita sede por Deus. Muita sede. E também é uma coisa que eu não sei explicar. Eu sempre quis estar na igreja. Meus pais nunca quiseram, eu nunca quis. Em algum momento eu achei que eu queria ser freira, mas por causa da dança eu não quis. E aí muitas coisas aconteceram na minha vida, né? Eu passei eu achava que a resposta da minha vida estava no conhecimento, que eu tinha que ser uma doutora. E meus pais esperavam muito de mim nesse sentido, que é do conhecimento. Meu pai não tinha faculdade, minha mãe também não. Ninguém tinha faculdade. Eu era que ia ter, eu que ia conhecer isso e aquilo, entendeu? Eu sabia que meu pai tinha subido na vida com esforço, com trabalho, sem o conhecimento, mas eu não tinha como base ele. Isso é uma coisa que foi acontecer depois, e Deus veio trazer para mim a questão do inculto. Até que esses dias eu tive uma experiência sobrenatural, uma visão. Ai, eu me vi assim, fui ficando branca, a cara branca, branca, cheia de pelinho assim, a cara. Eu fui virando outro ser.
E aí aqui na boca foi formando um bico de pato. Entende? E aí me cobriu inteira de pelo branco. Virei um pato, coisa mais linda. Mas ele abre a boca, ele não consegue falar, ele quá, quá, quá. E aí Deus falou assim pra mim: imagina, se já tava ruim pra você se defender desse mundão, falando, lendo e escrevendo, analfabetizada. Imagina se você não pudesse falar. Imagina se você não pudesse falar para se defender desses grandes. Aí sim você ia ver o que era sofrimento. Você não sabe nada do que é sofrimento. Então não reclama. Faz a sua parte. Eles é que estão sofrendo muito mais. Nem falar eles não podem. Eles têm a mente de criança. Daí eu vi assim, do que eu transformei, né? A mente é pequenininha. É muito puro. Eles são muito puros. Sabe? E nós éramos assim no Jardim do Éden. Nós éramos muito puros. Foi a gente comer essa maçã aí que a gente se encheu de conhecimento. E a gente... que eu poderia, né, falar, por exemplo, do foie gras? Deve ter muita coisa explicando, ó, a França, França, país de primeiro mundo, né? Eu falei para Deus, eu até tinha um sonho de ir para a França, mas se o Senhor for me levar, me leva, Senhor, no dia em que a França dizer não ao foie gras. Me leva nesse dia, porque nesse dia para mim vai ter um sentido. Eu não quero ir lá pelos franceses, eu quero ir lá por eles, eu quero vê-los. Eu nem conheço eles, mas eu me importo com eles. Eu quero que eles parem com isso. E então é assim, no Éden a gente era assim, sabe? A mente era pequenininha, né? A gente talvez nem falasse. Lá no céu, a gente não fala com a boca. A gente fala por telepatia, sabe? Na mente. E nós éramos, eu imagino, extremamente ingênuos. E mais uma vez, sempre eu vejo Adão e Eva, sempre agora, né? Dos dias pra cá, que ele vai liberando algumas coisas pra mim. Ele me disse... Sim, se você encontrasse Adão e Eva, você ia achar que eles tinham deficiência mental. Porque extremamente eles eram puros. Eles não tinham abertura para inteligência de nada. O pessoal usufruía o que eu dava e eles estavam felizes com isso. Então, nossa, foi muito forte a experiência do pato. Aí, o que eu senti? Nossa, eu me senti pior do que eu já sinto, porque assim, com autismo, geralmente me sinto indefesa. E pelo menos o meu autismo, porque eu não quero falar do autismo, porque as pessoas, tudo que fala das outras espécies, elas julgam como preconceito. Preconceito, né? E podem julgar mal, mas para mim não. Então, assim, eu vejo como primitividade o autismo. Essa questão do som, por exemplo, a natureza, todas as outras espécies, elas vivem, né, uma espécie de silêncio contínuo, né? A gente vive sempre com o celular, ouvindo, escutando um podcast, ou assistindo um filme, ouvindo uma música. Na natureza, não. É um silêncio infinito. Engraçado que é assim lá no céu. É um silêncio infinito.
né? E eles não falam, né? Eu sei que os golfinhos, eu acho que praticam telepatia, né? E lá em cima é pela mente a comunicação. E a gente tem acesso a coisas que a gente não sabe como elas se processam. A gente entra nesse avião e a gente não sabe como que ele é feito, quem que tem credencial, entendeu? A gente só entra e confia, sabe? Então a gente vive as coisas e não sabe como que é o processo. A gente não... Eu imaginei, por exemplo, da nuvem, que eu tivesse um conhecimento. Uau, eu sou um super cérebro lá na nuvem. E eu não tenho todas as respostas ainda, mas a única coisa que eu entendi, por enquanto, que ele me falou, não. Você não é um super cérebro na nuvem. Você tem plenitude, mas a plenitude que eu senti era de sentimentos, de saber todas as coisas, mas talvez não tenha a ver com conhecimento. Todas as coisas, o que é? Eu não sei ainda. Ele ainda vai revelar. Mas em relação ao amor, aos processos de amar, né, de ser luz e sal no mundo, essas coisas, em relação à minha vida, não vida como aqui na Terra, a minha vida mais lá, extensa. É que nem, por exemplo, pegar um relógio. O que eu sou aqui na Terra? A impressão que eu tenho, por exemplo, aqui na Terra eu sou o ponteiro menor. Lá no céu, eu sou o relógio inteiro. O ponteiro maior tem um outro que fica rodando, o ponteiro de segundo, tem cada número, cada pontinho, tem o vidro. A impressão que eu tenho é isso, que é uma composição que eu sou. Aqui não, eu sou uma coisa só pequena. Lá eu sou uma composição, eu não sei exatamente como que é, mas é algo muito maior. Então, o conhecimento não nos leva ao amor, à felicidade e à paz. A gente pode buscar infinitamente, a gente vai causar mais e mais problemas. Não é que as crianças têm que parar de estudar e a gente também. Mas só estudar por si só causa sofrimento. Se não tiver um norte do valor, qual é a intenção? Ele tem me falado, diminuir o sofrimento no mundo. Então, assim, as pessoas mais cruéis que existiram no mundo, geralmente elas eram muito inteligentes, líderes, entendeu? E causaram sofrimento. Porque quando você tem muita inteligência e raciocínio, você começa a usar as pessoas para os seus propósitos e não se importa de causar sofrimento nelas, entendeu? Essa é a mente do psicopata e o pai da psicopatia é o diabo. Assim que eu entendo. Claro que eu não estou falando de genética, eu estou falando do sobrenatural. Aliás, essa questão da psicopatia, até já pensei, o que é isso? Não sei. Mas, enfim, eu vejo que o estudo pelo estudo, o conhecimento pelo conhecimento, ele gera mais sofrimento, né? É a destruição da natureza, porque tudo vira instrumento pro meu bem. Então, eu uso as pessoas, eu uso os animais, eu não me importo se eles estão sofrendo, eu não me importo com a natureza, eu não me importo com ninguém. Então eu vou ficando muito inteligente. Todo mundo faz o que eu quero. E eu vou avançando. E eu vou mostrando o resultado. Mas esse resultado tem o sofrimento ali. Entendeu? Embutido. E o sofrimento, é claro, que a gente coloca para longe. Aos arredores, nas periferias, para ninguém ver. Entendeu?
Porque no meio, no miolo, a gente deixa a parte bonita, que é o que dizem, para inglês ver, né? E o que é feio, a gente esconde. E, ai, me perdoe pelo áudio infindável, essa busca que eu tenho, porque eu acho que eu sempre fui muito ingênua por causa do autismo. Eu tinha uma grande expectativa em relação ao mundo, em relação ao meu país. Então, eu nunca achei que eu fosse chegar aos 44 anos e meu país ainda ia continuar igual. O que eu achei? Que o meu país ia passar por uma transformação. Alguma coisa, entendeu? Eu achava que eu estava aqui, que as coisas iam mudar e não sei o quê. E daí, dos anos para cá, eu tive uma fase. A primeira fase é a fase pessimista. Eu cheguei num ponto que às vezes até isso depois que meu pai faleceu, 2013. 2014 foi, quem estava comigo, que eu lembro, eu sei, eu estava insuportável, sabe? Eu lembro que nesse ano eu até tive um relacionamento e eu sei, sabe? Não era para dar certo, mas mesmo assim eu estava insuportável. Não logo no início. Quando deu um ano e pouco que meu pai faleceu, eu comecei a ficar insuportável. E eu fiquei extremamente pessimista. E eu falava as frases mais, sabe? Porque muitas coisas que eu queria que acontecessem no mundo, no Brasil, na minha família, não tinha acontecido. E aí, meu pai sempre foi meu herói, né? Então ele morreu. Então parece que morreu a esperança, né? Era uma pessoa em quem eu confiava, que eu sabia que não mentia pra mim, que não fazia as coisas pelas minhas costas, um monte de coisa. E depois dessa fase pessimista, eu fiquei calada, né, por um tempo. E aceitei o quê? Na minha cabeça. O Brasil nunca vai mudar, o mundo nunca vai mudar, isso acabou. Pronto, aceita que dói menos. E aí, eu acho que tem uns anos pra cá, deve ter uns 3 a 4 anos isso, que chegou até mim um livro de oração pelo Brasil. Aí que eu li e falei, mas por que eu vou orar pelo Brasil? Eu já me conformei, né? E parou de doer, né? Eu já me conformei. E aí Deus começou a falar para mim, não, você tem que orar pelo melhor, você tem que orar e acreditar que as coisas... E aí comecei a orar. Eu sei que nada aconteceu ainda, mas eu oro. Assim que eu oro, muitas vezes por aqueles que eu não posso, né? Pelos fetos, pelos patos. Eu tenho que orar pelos franceses também, né? Porque, na verdade, quem precisa da minha oração são eles e não os patos em si. Enfim, a gente tem que orar mais por aquele que está errando do que aquele que está sofrendo, né? Porque essa é a engrenagem muitas vezes que precisa parar.